saber o que aconteceu aí, o que está estampando as principais capas dos jornais desta quarta-feira. Bom dia, doutor Eduardo. Bem-vindo. Bom dia, Regina. Bom te receber aqui de novo. Lembrando que o Laerte não estará com a gente durante essa semana. O doutor Eduardo veio aqui trazer pra gente as manchetes do dia. Tudo bem? Tudo ótimo, e você? Tudo tranquilo. Tudo certinho. E aí, muita notícia Algumas. Bacana ou daquelas que precisa de suco de maracujá, porque hoje é de abacaxi? Não, é que maracujá todo dia é bom, né? Todo dia é bom, né? Ficar um pouquinho mais zen, né? Exatamente. Mas as matérias aquelas praticamente se repetem em relação a todos os jornais, porque as manchetes são, hoje praticamente são as mesmas, tá? A primeira, Folha de São Paulo: domésticas passam a ter direitos a fundo de garantia e hora extra. Ontem no Senado foi aprovado, né? PEC das domésticas, né? PEC das domésticas. A partir de terça-feira, o Renan Calheiros, o presidente do Senado, prometeu que efetivamente isso vai ocorrer a partir de terça-feira. E engraçado que se você ver a quantidade aqui de benefícios, os benefícios do empregado doméstico: garantia do salário mínimo, 13º, adicional noturno, hora extra, fundo de garantia, seguro-desemprego, indenização de 40% do saldo do fundo de garantia no caso de demissão sem justa causa, licença maternidade de 4 meses, jornada de trabalho de até 8 horas diárias até 44 horas semanais, descanso mínimo e 11, dá para ter que respirar, né? Descanso semanal mínimo de 24 horas, seguro contra acidentes de trabalho para a jornada de até 6 horas, intervalo mínimo de 15 minutos para a jornada superior, 6 horas no intervalo mínimo de 1 hora, auxílio creche pré-escola. Ficam proibidas a diferença de salário entre os domésticos que trabalham no mesmo local. Então essa é a quantidade. Agora, o interessante aqui é que tem um pesquisador, um especialista da USP, ele faz aqui, ele tem uma frase impactante. Não sei, o nome dele é o José Pastore, professor da USP. Não sei quem será o alvo dessa irritação ou revolta, os parlamentares ou a Dilma, que pode ganhar alguns votos das domésticas, mas perder muitos das patroas, né? Porque, obviamente, você sabe que isso vai criar um impacto nas despesas domésticas violenta. Então, nós não sabemos, muitos vão sair da questão da mensalista para poder diarista, para fugir dessa questão. Né? Essa é a primeira matéria da Folha. Um dos impactos, né? Eu acho que terão tantos outros, como, por exemplo, uma coisa que não vai ser benefício para elas é justamente a diminuição do salário, justamente para conseguir arcar com todos esses tributos e esse dinheiro a mais que vai ter que sair do bolso de alguém. Né? E tem um aumento aí de 15% aproximadamente. Então, uma empregada que ganha, por exemplo, R$1.000 vai custar R$1.150, R$1.200 aí por mês. Né? Aí nós temos aqui outra matéria: com prejuízo de 1,5 bilhão, Gol cortará serviços gratuitos em voos. Essa é uma questão também que nos deixa de uma certa forma indignados, porque em qualquer país do mundo você tem, as tarifas são super econômicas. Se você fizer, por exemplo, o voo São Paulo, Miami, né, você vai pagar aí $1.000 aproximadamente numa... Agora, aqui os voos domésticos, eles são muito caros. Muito caros. Muito caros. Absurdo. Só para você ter uma ideia, ontem eu comprei uma passagem para Brasília, eu paguei quase R$2.000 saindo de Viracopos. $1.000. Se você tiver pressa, tá falado, 1h30. Então eu não consigo entender essa questão dos prejuízos anunciados pelas companhias. Elas alegam que é a questão do aumento do combustível. Em função disso, então tem que fazer aí uma economia. Não, e o pior é que a economia sempre vai em cima, vai em quem está pagando a conta, que é o consumidor, né? Exatamente. Aí nós temos aqui o Estado de São Paulo. Primeira matéria aqui: Haddad reduz promessas feitas da campanha. Ou seja, o prefeito de São Paulo já começou a rever as promessas de campanha dele, né, e reduziu aí bastante. Mas mesmo assim, ele vai ter que entregar uma obra a cada 2 dias, mesmo com essa redução toda. Ou seja, na época de campanha, tudo vale. Tudo, né? Ou seja, vale qualquer coisa. Vale. Nessa época não. Agora, para poder isso cumprir... Isso para todos. Que começa para todos. Especificamente, não, vale para todos. Para todos, sem dúvida nenhuma. Cargo, ou seja, promessa é promessa, tem que ser cumprida, né? Nem todos. Aliás, na verdade, eles não sabem que promessa é dívida, né? Não. Normalmente a gente usa isso muito no nosso dia a dia, mas para político parece que não vale. É que existe uma estratégica. Eles, na verdade, prometem, não firmam compromissos. Promessa é promessa, compromisso é compromisso. Então, e aqui a questão da Anvisa deve liberar emagrecedor. Aquela polêmica em relação a sibutramina.
que estava, na verdade, questionando se ela era proibida, se deveria ser proibida ou não, em função dos efeitos colaterais, aquela coisa. Não, a Anvisa está revendo e nos próximos dias deve sair uma decisão mantendo aí a questão desse emagrecedor que não causa maiores problemas na saúde. Então essas são as matérias do Estado de São Paulo. Aí nós temos Diário de São Paulo, né? A matéria do Diário de São Paulo é aquela polêmica de ontem: 2.000 pessoas ganham teto por decreto. O prefeito Fernando Haddad torna de utilidade pública a área de 132 mil metros quadrados no Jardim Alto Alegre e põe fim ao pesadelo vivido ontem pela manhã por várias famílias. E o que o prefeito fez? Na verdade, ele, por decreto, né, declarou indisponível aquela área para poder verificar o que vai fazer, suspendendo a questão da reintegração de posse, até para não repetir aquela questão do Pinheirinho que aconteceu aí o ano passado, o ano retrasado, né, que acabou criando maior polêmica em função da desocupação. Então essa é a matéria aí com relação ao Diário de São Paulo. E o Agora? Aí nós temos o Agora. O Agora aqui trata primeiro a questão do ciclista, né? O David Santos Souza é cumprimentado por Agenor Pereira, que socorreu o ciclista com seu amigo Tiago dos Santos ao centro. O jovem, que teve o braço arrancado, está otimista com a recuperação. Então o ciclista agradece aos salvadores, né, os dois rapazes, que é um auxiliar de enfermagem, que no momento do acidente pôde fazer os primeiros socorros até chegar ao resgate e por conta disso acabou salvando a vida aí do ciclista, e o ciclista agradece encontro, né? muito. É uma coisa emocionante. Eu acho que isso mostra, né, a questão humanitária nas pessoas, né? Eu acho que isso é muito legal, isso é muito bacana. É um exemplo, né? Eu acho que é um exemplo a ser seguido, né? Obviamente. E aí ele pede, inclusive, o atropelador deveria ter feito, né? E o que ele pede no final é que realmente a justiça seja feita em relação ao rapaz aí que teria atropelado e se evadido do local, né? Na minha opinião, ele perdoa, né? Do fundo do coração ele diz que perdoa, que sente muita pena, inclusive, dele, mas que, claro, que ele deve ser punido com rigor da lei. Sem dúvida, né? Eu acho que a lei é para isso, né? Para ser cumprida, né? Claro. E aí uma matéria que também nos choca, isso no Rio de Janeiro, no Agora: manicure da família mata criança. Suzana Figueiredo foi indiciado sob a acusação de matar João Bichara, 6 anos, em Barra do Piraí, Rio de Janeiro. A manicure conhecida da família ligou para a escola, se passou pela mãe do garoto e disse que um táxi o pegaria. Levado a um hotel, o menino foi morto por asfixia, né? Ou seja, até agora ninguém entendeu direito por que essa moça, na verdade, teria cometido esse crime. Existe uma especulação em cima de um suposto caso que ela poderia ter com o pai do menino, né? Ela deu 3 versões. O marido da amiga, era amiga dela, a mãe do menino era amiga dela. Ela deu 3 versões. Só para você ter uma ideia, na hora do desaparecimento, inclusive, quando a mãe estava registrando o boletim de ocorrência, ela estava ao lado da mãe, né, consolando a mãe. O menino guardado numa mala. Manicure gente, é presa. É um negócio escabroso. É um negócio que chega a arrepiar. Olha, é um negócio absurdo. Que manicure é presa por matar a menina e por corpo em mala. Ela foi presa na casa dela e isso só aconteceu porque o taxista viu a criança desfalecida, obviamente já estava morta na hora que ela saiu do hotel. Entrou no hotel, asfixiou e saiu, né? Saiu com a criança no colo, pegou um táxi, o taxista achou aquilo estranho, imediatamente acionou a polícia e deu o endereço de onde tinha deixado a manicure. E chegando lá, encontraram, a menina foi presa e encontraram o garoto numa mala, né? Então essa é a notícia aí as duas notícias do Agora. Né, parando para pensar, primeiro a gente vê, dá um exemplo de alguém que ajuda, que socorre, e depois na sequência já mostra o lado B do ser humano, porque isso aí, não sei nem se precisava chamar de lado B, é uma coisa tão terrível. Regiane, esse aqui é até interessante. Um ladrão devolve documentos e cartões e pede desculpas em bilhete enviado à vítima. Nossa, que ladrão solidário. Isso no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Ele fez aqui, praticou o crime, mas ele deixou vários aqui erros, obviamente, mas o pedido de desculpa por ter ingressado, ou seja, ter roubado, né, roubado a casa da Maria, né, Dona Maria. Então ele pede desculpa aqui e ainda, olha lá, o bilhete
né, E que ele está deixa. justificando o quê no bilhete? Ele está justificando que, na verdade, foi em função dos filhos que ele teria praticado esse roubo, né? E que ele fala aqui, né, que Deus ilumine os caminhos da professora que foi assaltada. Bom, pelo menos a parte mais complicada, que seria correr atrás dos documentos, ela não vai precisar, né? Exatamente ele devolveu os isso. documentos. Então essas são as matérias de hoje. E esse caso típico aí, daqui a pouco, se a moda pega, todo mundo vai deixar um bilhetinho, né? Dizendo, ó, te roubei, mas me desculpe, tá? Que Deus te ilumine. Mal, pelo menos tem um pouco de Deus dentro daquela pessoa. Exatamente. Doutor Eduardo, obrigada. Até amanhã, então. Até amanhã, tá? com toda certeza. Bom dia pra você. Amanhã, que aliás, Obrigado. quinta, o pessoal tá chamando de sexta. Não sabemos mais se é quarta ou quinta. O Feriado importante é que atrapalha um sexta pouco a gente. é feriado. Isso que é o importante. E o descanso está garantido. Exatamente. Obrigada, Beijo, até amanhã. tchau, até amanhã. Beijo.